Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão aí chegando para essa conversa de hoje. Daqui a pouco teremos aí a Adriana, que não é nem a minha convidada, é quem me convidou para esse momento, né? Daqui a pouco ela estará aqui comigo, já chegou aqui na sala. Deixa eu localizar aqui a Adriana. Adriana, me dá um oi aí para eu te convidar. Manda aí um oi para eu começar a colocar você aqui na tela. Bom dia a todos. Opa, Adriana Aguiar. Bom dia, Adriana. Bom dia, Wilson. Vamos só aguardar um pouquinho, Adriana, enquanto algumas pessoas estão entrando aqui na sala. Okay. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Pronto, já fixei aqui o nosso tema. Deixa eu me organizar aqui para ficar aparecendo minha cara, né? Tá bem. Tá ótimo. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite para esse momento que você tão carinhosamente organizou, né? Representando aí a cidade que você trabalha, o seu grupo de trabalho aí em Taitinga. Eu gostaria que, antes de começarmos a conversar, que você se apresentasse e falasse qual foi o propósito maior para esse encontro comigo hoje. Fique à vontade, Adriana. Pronto. Assim, eu que fico super agradecida, né, por você aceitar este convite, estar aqui com a gente hoje. E assim, dia 2 de abril, né, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E pensando nisso, a gente sabe o quanto é importante ter o conhecimento acerca do assunto sobre deficiências para que a gente possa melhorar nosso trabalho. Nós desenvolvemos um projeto no município, é a Semana Azul, onde as escolas trabalham de forma contextualizada sobre o tema autismo, né? Várias atividades são desenvolvidas no decorrer da semana. E aí, pensando também nessa ampliação maior para fechar essa semana com chave de ouro, a gente pensou muito em estar com você aqui, porque assim, eu conheço o seu trabalho, eu sei do quanto você tem experiência nesse assunto, e a Secretaria de Educação de Itaitinga ficou assim maravilhada, encantada, muito feliz com a aceitação do convite de você estar aqui hoje com a gente, presente para esse momento, que é tão importante para os profissionais, para as famílias, para a sociedade no geral, a questão desse conhecimento, né? Com certeza, nisso, a gente quer melhorar, a gente quer ampliar esse conhecimento para que claro. Não fique só no discurso dos cursos e não na prática de trabalho, né, Adriana? Tá. Bom, a Adriana já está comigo, acompanhando o meu trabalho desde 2013, 2014, quando ela levou um grupo de profissionais de Taitinga para se inscrever no nosso primeiro curso, né, que aconteceu de autismo, lá pelo CREAS, ainda quando eu estava lá, numa época em que formamos 400 profissionais com essa temática, quando ainda não existia tantas formações assim na cidade. Já de lá para cá, a gente tem ampliado muito essas questões de oferta de cursos, mas a Adriana fez parte aí desse primeiro movimento em que eu elaborei um curso, né, em parceria com o CREAS, ofertado pelo CREAS, que é o Centro de Referência em Educação e Atendimento do Estado do Ceará, e passamos 2 anos estudando sobre esse assunto, né, uma vez por semana se encontrando para estudar sobre esse assunto, e ao final tivemos 400 profissionais saindo dessa formação com conhecimento sobre esse assunto que até então não havia tanto nos espaços escolares. Foi bem recente, posterior à Lei 12.764, que trouxe aí diversas possibilidades de acesso da pessoa com autismo aos espaços escolares, principalmente. Então, como a Adriana disse, eu já trabalho há 24 anos, né, praticamente metade da minha vida, eu tenho 48 anos, 24 anos foi voltado a trabalhar com pessoas com deficiência, como terapeuta ocupacional, que sou de formação de base,
além de outras formações dentro da graduação e pós-graduação que eu desenvolvi ao longo desses 24 anos, e que me trouxe esse olhar curioso para falar, para estudar e para falar sobre o autismo. Não deixei de estudar em nenhum momento sobre o autismo, pelo contrário. Todos os dias eu escuto familiares conversando em palestras, em lives, em vídeos, eu escuto teóricos falando, eu leio sobre o assunto, eu escrevo sobre o assunto, mas ainda assim nós temos muitas indagações, muitos questionamentos sobre esse entendimento maior acerca do autismo, porque na verdade é ainda um quadro diagnóstico cheio de dúvidas. Por isso que a gente tem sempre que estar falando sobre isso, para que essas dúvidas sejam minimizadas. A gente não vai deixar de ter dúvidas. A gente não vai deixar de ter incerteza ou insegurança diante dessa abordagem, seja no espaço escolar, seja no atendimento, né? Porque é uma questão que traz muitas particularidades, como a própria condição de definição do autismo diz. A gente não entende um quadro de autismo similar a outro quadro. A gente hoje fala do espectro do autismo, né, que é esse universo de possibilidades diferentes para cada situação, porque estamos falando de pessoas na sua individualidade, estamos falando de famílias e histórias familiares que estão agregadas a essa pessoa, né, enquanto situação de estimulação e continuidade nessa estimulação. Estamos falando de quadros cerebrais de funcionamento com níveis mais comprometidos ou menos comprometidos. Então, estamos falando de uma expressão hoje configurada pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, como transtorno do espectro do autismo. Essa expressão significa que estamos falando de várias condições de apresentação diagnóstica para uma mesma situação de classificação. Isso quer dizer que, se eu tiver 100 alunos com autismo em Itaitinga, eu tenho 100 alunos com características diferentes, mesmo tendo aquelas características de base muito aproximadas, que é o prejuízo na fala, que é o prejuízo de usar essa fala no processo de comunicação, que é o prejuízo de usar essa comunicação para gerar interação social, que a gente chama hoje de comunicação social. E que, somado a isso, a gente tem aí comportamentos, atividades e interesses com um padrão de repetição, que vamos usar aquela palavra estereotipado, que é aquele padrão que se repete. Então, se eu fosse dizer o que é autismo enquanto classificação, é um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete a capacidade de comunicação e de interação social e que pode ter associado a esse quadro comportamentos, rotinas, rituais, interesses, atividades muito repetitivos com um padrão similar nessa repetição. E aí a gente vai entender que quando falamos de autismo, não tem como a gente deixar de fora a deficiência intelectual. Porque um percentual significativo das pessoas com autismo tem a deficiência intelectual presente, seja um prejuízo cognitivo qualquer, seja um nível mais aprofundado nesse prejuízo cognitivo. Por isso que a gente estuda hoje autismo e deficiência intelectual juntos. Eles vão chegar no espaço escolar e a gente precisa identificar se existe ou não a deficiência intelectual associada. Quanto maior for o nível de comprometimento intelectual dessa criança, adolescente ou adulto com autismo, maior será a possibilidade dela apresentar comportamentos automutilatórios, autolesivos, né? Além de uma dificuldade maior no contexto de aprendizado, que é o que a escola tanto busca enquanto possibilidade de adequação curricular. Então, a deficiência intelectual, que é diferente do transtorno específico da aprendizagem, é aquele quadro onde a criança tem um comportamento muito infantil em relação à sua idade e ela tem ainda outras dificuldades no processo de aprender e na própria autonomia. Por isso que muitos quadros de autismo, muitos quadros de síndrome de Down, de deficiência intelectual, podem inicialmente precisar daquele cuidador que a gente tanto discute no dia a dia. Porque muitas vezes ele não consegue ainda realizar atividades simples como alimentação, como higienização, né, de uma forma independente, precisa desse profissional para criar junto com ele essa possibilidade de independência. E aí eu já pulo lá para uma pergunta que foi colocada lá na frente, que é esse cuidador para a pessoa com autismo.
todo autista precisa dele, né, Adriana? É uma pergunta muito frequente. Agora tem até assim a questão aqui que eu até coloquei, eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas que chegam, né, pra gente, tanto de familiares quanto de profissionais, a respeito, né, do que é o autismo. Assim que você deixou bem claro aí, né, agora falando sobre o autismo, as características. Perguntas também se existe diferentes tipos, é uma das perguntas, é uma dúvida, existe diferentes tipos de autismo, né? Você até colocou aí bem claramente. Pronto, mas deixa eu só pontuar essa segunda pergunta aí, né? Okay. Quanto aos tipos de autismo. É uma questão que precisa que a gente reflita, porque, por exemplo, o DSM-5, ele classifica o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, chamado transtorno do espectro do autismo, e ele cria 3 níveis de classificação para o autismo. O nível leve, né? O nível moderado e o nível severo. Ele diz assim, leve, que vai precisar de apoio, o moderado, que precisa de apoio substancial, um pouco mais de apoio, e o severo, que precisa de apoio muito substancial. Essa é uma classificação do DSM-5. Porém, é uma classificação muito discutida, porque mesmo que você passe 1 ano, 2 anos trabalhando com uma criança com autismo, você não vai conseguir definir se ela é leve, moderada ou severa. Por quê? Porque eu teria que especificar em que situação ela é leve, ela é moderada ou ela é severa. Se eu for fazer essa especificação por situações, eu vou encontrar autista leve na fala, mas moderado no comportamento e severo nas questões sensoriais. Então não dá para eu definir, né, se é leve, moderado ou severo. O que é que aconteceu? Isso foi em 2014 que o DSM criou esse documento. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde criou o CID-11, que é a 11ª edição de tudo que a gente pode imaginar de doenças, de comportamentos, que vem num documento só, que é a escala médica de avaliação. Em vez de usar esse leve, moderado e severo, a Organização Mundial da Saúde usou outra expressão, porque ela entendeu que não é possível classificar níveis de comprometimento do autismo. Então, o que é que vem agora no CID? Eu tenho que observar se ele é autismo sem deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Autismo com deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Autismo sem deficiência intelectual e com prejuízo de linguagem funcional, que já aumenta a dificuldade na linguagem funcional. Autismo com deficiência intelectual e com prejuízo na linguagem funcional. E aí vem o último, que é autismo sem deficiência intelectual, mas com ausência de linguagem funcional, autismo com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. Ou seja, o que é que eu vou entender nesse nível de autismo? Se tem ou não a deficiência intelectual associada, por isso que eu disse que a gente tem que estudar as duas coisas juntas, e como se está a capacidade de falar, comunicar e interagir, que o DSM chama de comunicação social e o CID-11 chama de linguagem funcional. O que é linguagem funcional? É a nossa capacidade de falar ou não falar, mas usar qualquer caminho para se comunicar com o outro, e ao comunicar com o outro, trocando informação, a gente interage. Então é para classificar esse nível de funcionalidade dessa capacidade de comunicação para interação, né, que é classificada a partir de uma avaliação fonoaudiológica, de relatos familiares, né? Por isso que a gente não pode dizer ele é leve. Aí eu teria que lhe perguntar, ele é leve em quê? Então não vamos falar mais de autismo leve, moderado e severo. Vamos falar de autistas com deficiência intelectual ou não, com prejuízo ou não na sua capacidade de falar, comunicar e interagir. Portanto, esses níveis que a gente chama de leveza ou gravidade, eles não são tão usuais na atualidade. Lógico que quando você vai encontrar uma família que vai te dizer que o aluno que vai chegar na sua escola é autista, na cabeça dela, já para minimizar o possível preconceito e a exclusão do seu filho, ela diz logo, mas ele é leve. Ele não é, porque nesse dizer ele é leve, a gente já cria uma atmosfera de conforto para quem vai receber, porque supostamente esse leve não vai ter tanta dificuldade no aprender, não vai ter comportamentos que vai me chamar a atenção ou vai me desorganizar, e aí melhora a possibilidade de aceitação.
Então, quando alguém vai dizer dessa possibilidade da chegada de uma pessoa com autismo, ela já abranda a chegada, né, achando que esse nível de comprometimento menos acentuado vai ser mais aceito nos contextos onde eu quero que meu filho esteja. É até uma forma compreensiva, porque nenhum pai quer que seu filho seja mal recebido, né, Adriana? Exatamente, né? E pensando nisso, até assim, eles têm muitas dúvidas acerca de como é o diagnóstico, como é que eu vou ter certeza, como é que eu sei. Ele apresenta algumas características, meu filho tem um comportamento que está diferente, principalmente os pais que já têm outros filhos, né? E aí ele chega com essa grande dúvida, como é que acontece esse diagnóstico? Eu devo Exatamente. fazer, existe algum exame que vai diagnosticar? Então, assim, você fala um pouquinho agora de como acontece esse diagnóstico? Pronto. É bem interessante isso, porque a gente, de novo, se volta para modelos, né? Ah, mas ele olha nos olhos, ele não é autista. Ah, mas ele não tem estereotipias, ele não é autista. Vamos lá. O diagnóstico do autismo, ele no passado, né, há uns 10 anos atrás, ou até menos, ele demorava muito a acontecer. Porque o médico, ao ter aquela quantidade imensa de subtipos dentro dos TGDs, né, ele demorava para encontrar um local para encaixar essas características desse paciente. De alguns anos para cá, melhorou muito essa questão da agilidade no diagnóstico, porque agora, a partir de 1 ano e meio, inclusive o pediatra já pode observar qualquer atraso significativo no desenvolvimento da criança para encaminhar para uma avaliação neuropediátrica, né, que tem um aprofundamento nessa área. Então, o diagnóstico do autismo, ele é clínico observacional. O neuropediatra pode fazer, o psiquiatra infantil pode fazer, que é quem são mais habilitados para esse fim. O que quer dizer clínico observacional? Quer dizer que ele vai observar a criança, vai interagir com ela, vai ver como é que ela fala, como é a qualidade dessa fala, se ela só repete, se ela fala coisas que eu não consigo entender, se ela não fala, se ela não interage com você, se ela não tem interesse nessa interação. É lógico que ele vai confirmar tudo isso conversando com a mãe, perguntando sobre o desenvolvimento da criança, se ela mamou, se ela não mamou, se ela tinha dificuldade em sugar, se ela chorava no braço da mãe, preferia ficar no berço, ou na redinha, ou naquele espaço, longe do contato físico, se ela tem dificuldade com algumas texturas alimentares, se ela se desconforta com alguns barulhos. Aí ela entrou numa idade que já é para estar falando, se está falando, se atrasou nessa fala, qual é a qualidade dessa fala, se a criança consegue se comunicar com alguém em casa, ou para se comunicar, se ela pega no braço de alguém para pegar alguma coisa que ela quer, se ela aponta, né? Como é que ela se desenvolve nesse contexto. Então, esse neurodesenvolvimento, esse processo inteiro de linguagem, de comunicação, de interação social, de sensorialidade, ele é percebido desde cedo pela família, que vai ser, de novo, observado lá na educação infantil, mas para isso o professor tem que ter formação para entender sobre neurodesenvolvimento e conseguir identificar qualquer atrasos, né? E aí, quando chega no pediatra, que ele faz toda essa observação, ele faz uma entrevista com a mãe, ele pede o relato da escola se a criança já estiver estudando, e pede 2 exames, que é o eletro e é o bera. Não para achar autismo, é importante lembrar disso. O eletro que o médico pede quando está fechando o diagnóstico de autismo, não é para achar autismo. E para que então? É para ver se existe outra condição diagnóstica, neurologicamente falando, que é percebida em exame, antes de pensar no autismo. Tá tudo normal, tá tudo funcionando bem, não tem nada aqui que apareça sinalizando qualquer outra questão, aí ele pede o bera, que é um exame audiométrico que o fonoaudiólogo vai fazer, que é um exame fácil, que não precisa que a criança participe direto, é só para que ele perceba se existe perda auditiva ou não. Por que ele pede o bera? É para achar o autismo? Não. É para ele identificar se ali existe uma perda auditiva ou não. Porque no passado, as pessoas falavam com a pessoa com autismo e ela não respondia, não interagia, eles já achavam que ela era surda. Então, para descartar a surdez. Então, eletro e bera são exames para descartar qualquer outra situação antes de pensar no autismo. A Adriana acabou de cair aqui na nossa live. Deixa eu ver se ela entra de novo. Adriana, cadê você? Deixa eu ver se a Adriana volta para a gente continuar falando do diagnóstico.
Cadê a Adriana? Deixa eu ver se tem aqui algumas perguntas. Pronto, a Adriana voltou. Deixa eu ver se a Adriana entra. Tá entrando de novo. O Wilson estava sem o áudio, né? E aí eu tive que dar uma saída para poder... Ah, tá. Não estava chegando o áudio para você? Foi, falhou o áudio. Ah, tá certo. Eu até coloquei aí. Mas estava todo mundo ouvindo, será? Gente, coloquem aí se está tudo ok aqui, a questão do áudio. Vocês estão ouvindo bem? Tá chegando direitinho, gente. Som e imagem para vocês. Pronto, tá todo mundo ouvindo. Então é isso. O diagnóstico, ele é nesse... Estou com dificuldade para entrar, entendeu? Aí eu tava me ligando, mandando mensagem. Ah, tá. Precisa ser pelo Instagram. Não, é só ir no meu Instagram e entrar direto. Não tem segredo. É. Mas já estamos aqui com 200 pessoas na sala, tá? Uhum. Tem muita gente aqui participando, que bom. Então, fechando aqui a questão do diagnóstico, é isso. Ele é observacional, ele precisa da sinceridade da família, né? A família não pode mascarar, não pode dizer que em casa não tem isso, ela tem que dizer o que é real, para que o médico consiga identificar, junto do que ele observa e do que ele está ouvindo da família, uma condição de clareza para fechar esse diagnóstico. Alguns médicos fecham isso de imediato, quando os sintomas já são muito evidentes, outros demoram um pouquinho mais, pedem relatórios da escola, pedem que a mãe espere mais 6 meses antes de fechar esse diagnóstico, para não haver aí uma precipitação, né, em definir uma condição que é praticamente um rótulo que se ganha pelo resto da vida, né? Então, é nesse sentido que o diagnóstico acontece. E ele é importante acontecer cedo, por quê? Porque os sintomas do autismo, eles vão estar presentes em qualquer sujeito com autismo até 2 anos e meio, 3 anos. Se passar dessa idade, né? Se passar dessa idade, eu já vou pensar em outra condição diagnóstica, ou eu vou precisar rememorar todo o desenvolvimento da criança para poder lembrar que isso já acontecia em algum momento da infância dela. Porque falta nesse contexto aí é que a família tenha um olhar mais atento para não deixar passar nada despercebido. Então, até 2 anos e meio, 3 anos, tudo que se pode imaginar do autismo já está presente, o diagnóstico é fechado. Temos casos de diagnóstico fechado com 1 ano, 1 ano e meio. Quanto mais cedo o diagnóstico for fechado, e mesmo que ele não seja fechado, quanto mais cedo você buscar por estimulação ou criar ferramentas de estimulação em casa, no contexto escolar, maior será a chance de desenvolvimento da criança. Quanto mais o tempo passa, você demorando a buscar por esse diagnóstico, mais difícil vai ser a gente fazer conquistas significativas, neurologicamente falando. Para a gente não esquecer, os 7 primeiros anos de vida de uma criança é o tempo mais significativo para o aprendizado dela se desenvolver. Deixou passar esse tempo para buscar ajuda, a gente vai conseguir resposta? Sim. Não tanto quanto a gente deveria ter conseguido com menos idade, que é o tempo de maior abertura. Tá? Por isso é importante a precocidade na identificação, na busca por uma avaliação médica, no fechamento diagnóstico e no encaminhamento para o serviço de estimulação. E aí a gente volta lá para a escola. E o que é que tem a ver a escola? Professores de educação infantil têm, sim, que estudar sobre desenvolvimento infantil, independente de qualquer deficiência. Professor de educação infantil tem que ser expert em desenvolvimento infantil. Ele tem que entender todo o processo de desenvolvimento de uma criança, para que ele possa identificar nos seus alunos como está o nível de desenvolvimento deles e se está havendo aí algum atraso significativo que mereça uma chamada de atenção da família para buscar por uma avaliação como especialista. Não é só fazer pedagogia e atuar, não. Eu tenho que entender sobre desenvolvimento infantil. E agora, mais do que nunca, eu tenho que estudar sobre as deficiências, porque, de novo, quanto mais cedo eu conseguir identificar qualquer dificuldade e orientar a família para o encaminhamento adequado, mais chance a criança tem de se desenvolver. Eu não estou dizendo que você, professor, vai dar diagnóstico. Não. Diagnóstico quem dá é o médico, é o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Você vai chamar a sua atenção qualquer atraso, né, que a criança já deveria estar falando, não está falando ainda, já deveria estar desenvolvendo o aprendizado, está muito atrasado em relação à turma, aí é uma chamada de atenção para você
olha, mãe, é importante uma avaliação com um pediatra, um neuropediatra, para a gente saber como é que está o desenvolvimento da criança, porque eu estou percebendo que ele está atrasado. Aí a mãe vai dizer, você acha que ele tem autismo? Não, eu não acho nada. Eu estou apenas dizendo que ele está atrasado em relação aos outros, e pode não ser nada, mas é importante que um profissional médico da neuropediatria faça uma avaliação do desenvolvimento dele, para que assim a gente saiba como é que ele está e possa criar possibilidades de estimulação que atendam à necessidade dele. Por isso que é muito importante esse olhar, né, do Muito, profissional, muito. ele tem essa sensibilidade, né, Wilson? Faz uma diferença muito grande Muito grande. nesse diagnóstico, que ele vai pesar, né? Então, você falou já como foi o diagnóstico, né? E aí, outra dúvida também que surge das mães, dos pais, eles ficam muito, assim, temerosos. O meu filho, ele vai se desenvolver normalmente? Ele vai ter um desenvolvimento dentro da normalidade? Como é que vai ser esse desenvolvimento? É até uma dúvida aqui de uma mãe. Ela pergunta como é que ela pode ajudar nesse processo também, nesse processo de aprendizagem. Hoje, Adriana, a gente não aceita mais que nenhum profissional diga para uma mãe com um filho com autismo ou com qualquer outra deficiência que essa criança nunca vai se desenvolver, né? Esse desenvolvimento dessa criança, enquanto desenvolvimento cerebral, ampliação de redes neuronais, ele vai depender das estimulações que a criança recebe, vai depender da qualidade do serviço de estimulação pedagógica que ela está recebendo desde a educação infantil, vai depender da família que deve participar diretamente do processo, continuando esse trabalho em casa, estimulando em casa, criando possibilidades em casa, porque não é apenas achar que com o diagnóstico ele já faz o atendimento e está na escola. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, a escola vai continuar um trabalho que a família faz. O atendimento, ele cria uma possibilidade de estímulo que será continuado no contexto familiar. A família não é professor e nem é terapeuta, mas ela tem um papel de continuidade diferente daquilo que é feito lá. Por isso que é importante orientar a família ter curiosidade em perguntar para o professor, ou para o terapeuta, ou para quem atende, como ela pode participar com atividades em casa, especialmente agora na pandemia, que a gente não está tendo aulas presenciais, a convivência com outras crianças, a possibilidade de tentativas de comunicação, a interação, a ludicidade, né, material mesmo. A gente está em casa isolado, aí sim é que a família tem que criar um horário para fazer a atividadezinha da escola, um horário para brincar com a criança, um horário para sair com ela, mesmo que seja para o corredor, para o quintal, para fazer uma atividade psicomotora. Ela tem que envolver a criança em atividades domiciliares de uma forma lúdica, espontânea, afetiva, que é diferente do trabalho pedagógico, que é diferente do trabalho terapêutico ou de atendimento de ordem geral, mas que congrega, né? Complementa tudo aquilo que é feito. Então, não dá para dizer, meu filho vai se desenvolver normalmente ou não. Depende de como ele vai ser estimulado. Uma pessoa com autismo será autista a vida inteira. Mas a qualidade que eu vou ter de funcionalidade no meu dia a dia ao longo da infância, adolescência e vida adulta vai depender de tudo que for feito por mim agora na infância. Por isso que a gente fala de autismo na infância. Porque toda a vida adulta, o que vai acontecer lá na frente, vai depender do que for feito aqui. Se nada foi feito aqui, eu tenho chance de chegar lá na vida adulta, dependendo dos outros, dentro de casa, sem interagir. Mas se aqui eu criei uma atmosfera de estimulação, o que vai acontecer no futuro vai ser muito mais fácil de pensar em evolução, já que houve estimulação. Então, normalmente, como a gente fala, não, porque ninguém é normal. Nem eu sou normal, nem a Adriana é normal, ninguém é normal. Exatamente. Ele vai se desenvolver dentro das possibilidades que ele tiver, mas sempre entendendo que autista, TDAH, disléxico, deficiente intelectual, serão essas pessoas com qualquer uma desses diagnósticos pela vida inteira. Mas com qualidade ou menos qualidade, dependendo das estimulações que eu recebo. Por isso que é importante não só o professor estudar, como o profissional do AEE, né? E aí a gente deixa um abraço para as meninas do AEE de Taitinga, como também professores de sala de aula, mas a família. E a família, gente, sabe mais de autismo do que a gente.
porque elas estudam, escutam palestras, fazem cursos, me acompanham, acompanham outros profissionais e tem dentro de casa um laboratório. É lógico que o filho dela não pode ser modelo para os outros. Como eu disse, cada autista é um autista diferente. Mas elas têm uma experiência dentro de casa. Elas podem saber o que funciona, o que não funciona. Porém, elas precisam de orientação para, nesse fazer, achando que está fazendo o correto, não acabar cometendo erros e alimentando algumas dificuldades. Por isso que é importante estar aberto à família a receber orientação de quem atende, de quem trabalha pedagogicamente ou clinicamente. Mas é importante também que a família busque por essas orientações. E ela pergunta, né? Nesse contexto aí, você explicou qual é a participação da família, né? Para esse desenvolvimento, para melhorar. E aí tem a pergunta assim, quais são as terapias as melhores terapias que eu posso indicar para a pessoa com autismo? Primeiro, a terapia familiar, né? Entender que a família passa por negação, adaptação e aceitação. Quando ela chega na aceitação, ela já tem aí esse acolhimento com o filho, essa luta pelos direitos, ela vai brigar com a escola porque ela quer inclusão, ela vai atrás do plano de saúde para garantir o atendimento, ela vai atrás do serviço público para garantir que seja ofertado serviços de atendimento. Então, primeiro começa aí a família, entendendo que ela é uma instituição de direito e que tem que brigar por esses direitos. Não sou eu que vou brigar por ele. É ele que vai brigar por ele mesmo. Eu posso até ofertar caminhos, né? E aí eu não posso dizer, essa terapia é melhor do que essa. Eu tenho que dizer assim, seu filho foi diagnosticado com autismo? Ok. Vamos agora partir para buscar a avaliação multidisciplinar. Ele vai ter que ser avaliado por um terapeuta, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por um profissional da pedagogia, lá na escola, pelo profissional do AEE, para ver se existe necessidade de intervenção nessas áreas. Se ele precisa de terapia e de fono, normalmente começa por terapia, fono e a abordagem escolar, né? A abordagem de intervenção para o processo de inclusão. Mas pode haver comportamentos que precisam ser trabalhados com a psicologia, pode haver prejuízos psicomotores que precisam de psicomotricidade, e esses profissionais nessas áreas de formação acadêmica é que vão, ao avaliar esse aluno ou paciente, é que vão observar qual tipo de intervenção ele vai ofertar. Se ele vai utilizar-se de um programa como ABA, ou de atividades lúdicas, ou de atividades sensoriais na terapia ocupacional, ou de atividades acadêmicas lá na intervenção do AEE. Quem vai dizer o programa de intervenção é o profissional que vai realizar o atendimento. Eu não posso achar, por exemplo, que meu filho é atendido numa instituição que tem todos esses profissionais. Ele precisa de todos, ele vai receber todos os atendimentos? Não. Ele vai receber os 3 ou 2 mais emergenciais para aquele momento inicial, para gradativamente ele sair de um e começar outro. Não é a quantidade de atendimento, né? É a qualidade do atendimento. Ele não precisa receber 5 atendimentos numa manhã. Ele precisa receber 1, porque às vezes a tolerância dele é para 1. É a mesma coisa do AE, por exemplo, que ele vai no turno da tarde porque ele estuda de manhã. O AE é 50 minutos, 40 minutos. Mas ele só ficou 10 minutos. É a tolerância dele. Você não vai obrigar ele a ficar. Eu tenho que respeitar esse nível de tolerância para que eu não crie aí um outro problema, que é a resistência dessa criança nesse atendimento. É lógico que o profissional que atendeu 10 minutos, ele tem que se esforçar, criando qualquer ferramenta, para manter essa criança até os 40 minutos, 50 minutos, que é o tempo do atendimento. Mas eu não posso forçar que ela fique, senão ela vai criar uma resistência com esse serviço. Então, terapeuticamente falando, a família é o primeiro passo, a escola é super importante, o AEE dentro da escola é super importante, e os atendimentos clínicos também serão importantes, mas precisam de avaliações por cada profissional para ver a necessidade ou não desse atendimento, ok? Ok. E aí, Wilson, falando, você tocou num ponto aí, a questão da terapia, muitas vezes a criança, o aluno, ele não consegue ficar por uma questão de tolerância e tudo. E algumas vezes também, existe também a questão da medicação.
onde a gente sabe que é uma problematização com relação à aceitação. Alguns pais, eles ainda têm aquela questão do preconceito com relação à medicação. Ah, eu não vou dar uma medicação para o meu filho, porque meu filho usa a palavra não precisa, não é doido. Sim. E aí eu quero que nesse momento você destaque a importância da medicação em alguns casos, Pronto. que não serão todos, mas em alguns casos é necessário. Pronto. Quem vai falar de medicação e vai dizer a necessidade dela não sou eu, terapeuta, não é a Adriana, que é pedagoga, não é a profissional do AE, não é o professor de sala de aula. Mesmo que a gente perceba comportamentos que são muito acentuados, crises de autoagressividade, desconfortos de ordem geral, déficit de atenção, a família, de novo, é quem vai no momento da consulta médica dizer da qualidade do sono, se a criança tem transtorno de sono, se ela dorme mal, se ela não dorme, da agitação dela no dia a dia, que dificulta a participação em atividades, dos comportamentos hostis ou agressivos, se ela tem convulsão ou não, se ela tem qualquer outra doença associada, porque vamos entender bem, a medicação ela não é para o autismo, ela é para qualquer condição que vem junto do autismo. Melhorou essa condição que está junto do autismo, o autismo melhora junto. Se eu tenho uma criança que dorme mal e a medicação melhorou a qualidade do sono, eu tenho uma criança com um comportamento melhor, com mais chances de aprender, de ficar atenta. Se eu tenho uma criança com déficit de atenção acentuado, por exemplo, TDAH presente no autismo, 44% dos autistas têm TDAH. E aí eu vou precisar de risperidona, ritalina, Venvance, que é uma medicação que o médico vai indicar, que vai diminuir o prejuízo de atenção, diminui a agitação, e a criança passa a ter uma qualidade comportamental melhor, que facilita o processo de aprendizado para qualquer outra questão que eu queira. Então, a medicação ela é extremamente importante. Quando o médico prescreve, ele não está prescrevendo aleatoriamente. Ele está prescrevendo com base nos comportamentos, nas dificuldades, ou em qualquer comorbidade que aquela criança apresenta, que pode ser modificada, que pode ser melhorada a partir do uso da medicação. Que não é dado só no dia da crise. É dado todos os dias, no mesmo horário, de forma regular, e não no dia que eu lembrei, no dia que a criança está em crise, ou quando ela está em casa, né? É para criar um horário X, que nem atrapalha a dinâmica da escola, nem atrapalha a dinâmica do atendimento, e que você, família, seja responsável por dar esse remédio. Por exemplo, de manhã, se eu der, ele dorme na aula. Então, não dê de manhã, dê mais tarde, para que não haja comprometimento de outra atividade. Não vai adiantar dar o remédio se ele vai dormir na aula. Aí eu vou tirar uma participação que é importante. Então, tem que encontrar esse meio termo. Professor, mas eu não concordo porque eu dei o remédio e ele foi pior. Então, você vai entrar em contato com o médico, infelizmente é uma prática bem difícil, mas você vai entrar em contato com o médico, vai informar dos efeitos da medicação e ele vai aumentar a dosagem, ele vai diminuir a dosagem, ele vai substituir por outro remédio, ele vai juntar com outro remédio, mas é só o médico que pode retirar a medicação, prescrever a medicação, aumentar a dosagem, diminuir a dosagem ou qualquer coisa do tipo, porque é ele que tem informação para isso. Porque a mãe do aluno que eu conheço, ela me disse que o dela está tomando isso, eu vou dar isso no meu. Não faça isso. O organismo do filho dela é diferente do organismo do seu filho. Quando o médico vai prescrever a medicação, ele vai olhar a idade da criança, a altura e o peso para dizer como vai ser a dosagem e a quantidade usual diariamente, né? Ele não vai dar o mesmo remédio com a mesma dosagem para todas as crianças, não. A medicação, ela acontece com uma dosagem para idade, peso, estatura, e conforme a criança vai aumentando de idade, vai mudando esse padrão corporal, ele vai sendo modificado também, né? E aí entra a importância desse acompanhamento com o neuropediatra, né? Com o neurologista, que ele vai estar fazendo essa dinâmica de alteração, de mudança de medicação. Que é muito importante. Exatamente. Né? Isso pode ser semestral, né? O ideal é que seja semestral ou anual, dependendo da necessidade ou não. E conforme o tempo vai passando,
as estimulações vão acontecendo, a criança vai saindo de um nível mais grave para um nível menos grave, até mais leve, porque é possível ela sair, a medicação vai entrando num processo chamado de desmame. O médico vai aos poucos diminuindo a dosagem até chegar a retirar totalmente a medicação, se ele achar que é necessário. Mas, por exemplo, uma criança com autismo, que tem associado ao autismo epilepsia, que é comum em até 30% dos casos, de 18% a 30% dos casos. Então, se ela tem epilepsia associada ao autismo, a mãe tem que entender que ela não pode deixar de tomar aqueles anticonvulsivantes, porque ela vai ter convulsão e a convulsão vai trazer consequências de prejuízos cerebrais para ela, né? Então, ela vai ter que entender nisso. A criança tem uma dificuldade X por conta de uma doença que precisa de um remédio, ela tem que tomar esse remédio para melhorar com aquela condição de doença que está associada ao autismo. É importante que cada mãe, cada pai tenha essa consciência. O remédio, por mais que a gente tenha criado mitos negativos em torno dele, é necessário e melhora a qualidade do comportamento, a qualidade da atenção, a qualidade do sono, consequentemente melhora as condições qualquer que a pessoa com autismo traga agregado aí a esse diagnóstico. É uma questão muito importante e a gente está falando disso aqui porque sabe que tem família que não aceita dar o remédio, que esquece de dar, que deixa acabar e vai comprar daqui a um mês. Olha só. Se todo dia ele toma um remédio, o remédio acabou hoje, dia 8 de abril, e você só vai comprar o remédio agora no dia 20 de abril, a gente tem aí 12 dias sem medicação. O remédio é um corpo estranho ao nosso organismo. Nosso organismo já está acostumado a tomar esse remédio. Quando eu passo vários dias sem tomar esse remédio, o nosso organismo vai criar uma barreira para se defender desse corpo estranho. E quando ele for chegar de novo daqui a 12 dias, ou seja lá quanto tempo for, ele não vai mais fazer o mesmo efeito que fazia até hoje, dia 8. Porque o organismo está se defendendo contra esse remédio e o efeito dele vai diminuir. Por isso ele tem que ser ininterrupto. Ele tem que ser contínuo. Até que se chegue a um ponto, por exemplo, mas não está mais fazendo efeito. Aí o médico vai analisar e vai ou substituir ou aumentar a dosagem, mas ele vai fazendo essa análise, né, semestralmente ou anualmente. Mas a medicação é muito importante. Professor, mas eu estou deixando a medicação para ser dada na escola. Não é interessante. Por quê? Porque a escola tem outras atribuições, ela pode acabar esquecendo de fazer isso, né? E isso vai criar um mal-estar para o seu filho. Então, organize o seu horário em casa para dar o remédio ou antes de ir para a escola ou depois que voltar da escola, para que não haja problemas de esquecimento e você venha culpar alguém por uma tarefa que é familiar e não é escolar, né? Então, acontece isso em alguns locais? Acontece. Mas eu estou prevenindo vocês que é melhor que a competência da família seja competência da família, a competência da escola seja competência da escola e do atendimento, competência do atendimento. Não vamos assumir competências de ninguém. Por exemplo, voltando lá para o diagnóstico, Adriana. Professor, mas no dia eu caminhei para fazer uma avaliação porque o AEE precisa desse diagnóstico. Ok, precisa do diagnóstico para informar no censo, mas não pode deixar de receber a criança no atendimento porque ela não tem um diagnóstico. Ele vai receber, vai atender e vai orientar que a mãe busque por esse diagnóstico por uma questão legal, para você legitimar o serviço. Ah, mas no dia da consulta a mãe não teve como ir, eu levei a mãe para a consulta. Por melhor que seja a sua ação em fazer isso, não faça isso, porque isso não é papel do AEI. Isso não é papel da escola, isso não é papel do professor e nem de direção escolar. Isso é competência da família. Daqui a pouco, outras famílias vão querer que você também leve e traga para as consultas, vá buscar o remédio, vá atrás do remédio, e você deixa de fazer o seu trabalho no contexto escolar para fazer uma ação social fora do espaço escolar que não é competência sua. Estou colocando isso porque eu sei que tem profissionais que vão levar e trazer a mãe para a consulta. Eu sei que é uma mãe com dificuldade, então cobre de uma outra esfera institucional que faça isso, cobre do serviço social do seu município que faça isso, mas não vá assumir esse papel porque isso não é atribuição da escola. Isso não é papel do AE. Acaba desvirtuando, você vai deixar de atender os seus alunos para levar uma mãe para o médico.
e vai criar um hábito de fazer isso. Quando você não fizer, você vai ser visto como alguém que não está fazendo o trabalho, que não é seu, mas que você assumiu. É para a gente ficar atento a esse tipo de ação, tá? Assim, você falou aí, né, com relação à questão da família, e até entrou agora com a escola, né? Aí tem até uma pergunta aqui. Como professor, a escola podem contribuir para que aconteça uma inclusão com sucesso? De novo, primeiro, entendendo que a escola é um lugar comum a todos que estão matriculados nesse espaço. Ah, mas aqui não é lugar para autista. O lugar para o autista é onde ele quiser estar, tá? Se a escola é um espaço de matrícula para crianças e adolescentes em idade escolar, esse espaço pertence a quem está nesse limite de idade. Segundo, que o professor entenda que mesmo ele sendo um expert no assunto que ele vai ministrar enquanto aula, ele também tem que olhar para quem vai receber a sua aula. E não é só o aluno com deficiência, é qualquer aluno que está ali e que precisa de ferramentas acessíveis para compreender o que está acontecendo ali na sua mediação escolar. Terceiro, não existe sala de aula homogênea. Por mais que todos estejam na mesma série, tenham idades semelhantes, todos têm ritmo e tempo diferentes de aprender. E eu tenho que encontrar formas de ajustar o ensino que eu estou levando a todos os alunos para que não haja tantos prejuízos. Ah, mas ele não vai aprender aos demais. Ninguém aprende aos demais. Ninguém aprende igual aos demais. Todos aprendem diferente. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Uns que aprendem mais conteúdo, outros menos conteúdo. Quarto, se o Enem me dá 1 hora a mais para fazer uma prova, uma sala à parte, com menos aluno, uma pessoa para ler a prova para mim, me adequando curricularmente nesse espaço, por que é que a escola ainda tem resistência em fazer isso? Ah, porque aqui não é o lugar dele. Se você acha que aí não é o lugar dele, esse lugar não é seu, mas é dele. É você que está no lugar errado. Porque se você assumir uma sala de aula, você assumiu uma sala de aula entendendo que ali existe uma diversidade de sujeitos com histórias familiares, com realidades sociais diferentes, com tempo e ritmo de aprender diferente, com doenças, com dificuldades, com transtorno, com deficiência, com qualquer situação que fazem parte desse universo de diversidade. Então, sou eu que tenho também que me ajustar a esse espaço. Lembre-se, não é o aluno que se ajusta à escola. É a escola que se ajusta ao aluno. Portanto, mas eu preciso que o AEE faça atividades adaptadas para mim. Não, o AEE não tem esse papel. O AEE pode sentar com você no dia do planejamento, te dar dicas de como você pode ajustar alguns conteúdos, retirar conteúdo, diminuir a quantidade de atividades, diminuir o tamanho da atividade, orientar como você pode organizar uma atividade. Ele pode trabalhar com você, ele não vai fazer por você. Pedagogicamente, dentro da sala de aula, esse papel compete ao professor. O AEE tem um trabalho de estimulação complementar e suplementar no contraturno da escolarização e, em alguns casos, no próprio horário, dependendo da dinâmica de cada aluno. Mas ele não pode fazer o seu papel e nem você o papel do AEE. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer o trabalho, estou pedindo que o AEE faça a avaliação do aluno. O AEE faz a avaliação do atendimento do aluno. A avaliação que você faz em sala de aula é do desenvolvimento para ensino e aprendizagem desse aluno. O AEE atende individual, em duplo ou em trio. Você atende em grupo. São duas realidades diferentes que não podem ser confundidas e não podem ser transformadas em substituição. O atendimento, ele complementa e suplementa, ele não substitui. Professor, mas o meu aluno tem um cuidador acompanhando ele. Ele tem que fazer esse trabalho. Não tem. Esse cuidador, muitas vezes, nem ensino médio tem. E não tem formação pedagógica para isso. Esse cuidador que está ali com o aluno com autismo, com deficiência intelectual, com deficiência física, que tem dificuldade na alimentação, na locomoção, na higienização ou em alguns comportamentos, ele está ali para ajudar nesse sentido. Ah, então quer dizer que ele não pode participar da tarefa com o que ele está fazendo? Pode. Ele pode ajudar, se ele tiver conhecimento para isso, mas o papel de elaborar, de aplicar e de acompanhar é seu enquanto professor de sala de aula. O cuidador pode te auxiliar em algumas questões, com esse aluno, com outro aluno, mas ele não vai fazer o seu papel.
O cuidador não substitui o professor e nem o profissional do AEE. São trabalhos distintos, que não podem ser confundidos. Isso está amparado na Lei 12.764 de 2012, na Lei 13.146 de 2015, né, que é a lei que substituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Nota Técnica 04 de 2013, em todos os decretos, notas técnicas e resoluções, amparam o atendimento como complementar e suplementar, o profissional de apoio como cuidador, que auxilia, mas não vai substituir nada, tá bom? Isso. Ficou bem. Aí existe uma pergunta também que eu acho que você sempre escuta, mas assim, eu vou colocar novamente aqui. Pergunta, quais as atividades, existem atividades adequadas para a pessoa com autismo? Não. Nem para a pessoa com autismo, nem para a pessoa com deficiência, nem para mim, nem para você. Existem atividades para crianças, atividades trabalhadas no contexto escolar, jogos para crianças, jogos utilizados no atendimento clínico institucional, e aí sou eu, profissional de sala de aula, do atendimento, que preciso avaliar o meu aluno para chegar a um parecer descrevendo as dificuldades e as capacidades que esse aluno tem, para pensar em atividade, em jogo, em qualquer intervenção que venha a melhorar a superação das dificuldades e a ampliar as capacidades desse aluno. Não existe isso de você buscar por um jogo que é voltado para autista. Não existe isso. Professor, mas estão vendendo na internet uma cartilha de atividades para alunos com autismo. Está vendendo que não querem vender. Mas não existe isso. Quem vai dizer a atividade que vai ser realizada é o aprendente, é o aluno. É ele que vai me dizer onde ele consegue fazer melhor e onde ele não consegue fazer. Agora, é importante lembrar o seguinte. Quando eu falo de uma criança com deficiência, especialmente com autismo, com deficiência intelectual, quando você vai pensar em atividade, você leva em conta o interesse daquela criança, o que é que chama a atenção dela, o que é que pode melhor funcionar para ela, já que ela gosta tanto desse assunto, e aí eu começo por esse caminho. É a mesma coisa que você vai fazer em sala de aula quando vai dar uma aula. Você não joga um conteúdo, você primeiro vai observar o que é que aquela turma já sabe daquele assunto. Você vai começar pelo conhecimento prévio delas, daquela turma, e aí você vai entrar no assunto já tomando como ponto de partida aquilo que a pessoa já traz como saber. É a mesma coisa com a criança com deficiência, com dificuldade. Se você, no atendimento, por exemplo, começar a fazer uma atividade que a criança ainda não sabe fazer, ela vai se frustrar, ela vai se irritar, ela vai desistir e ela vai criar uma relação com você negativa. Mas se você começa por uma atividade que ela já sabe, que ela gosta, que ela tem interesse, você já vai conquistando afetivamente a criança. E aí você vai, aos poucos, saindo dessa atividade até chegar na atividade que você realmente quer trabalhar, que é aquela que você quer superar a dificuldade dela. Mas se você começar do movimento inverso, você vai perder o cliente. Ele não vai criar com você nenhuma empatia e acaba já criando uma relação negativa com aquele saber. É como você começar, por exemplo, uma prova fazendo as questões mais difíceis. Você vai perder muito tempo nas difíceis, quando chegar na fácil, você já não tem mais tolerância para fazer. Você começa pelas fáceis e deixa as mais complicadas para o final, já que você tem que dominar primeiro aquelas. É muito simples, gente. Muito simples, né? Ficou bem claro aí, ficou bem didático mesmo, de forma bem didática, que deu para entender muito bem. Tem uma pergunta aqui, que no caso você já respondeu, até ela pergunta se o terapeuta ele pode dar o diagnóstico. O terapeuta não dá. O terapeuta não. Vamos de novo. Terapeuta, fono, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, psicomotricista, qualquer profissional do atendimento não vai dar diagnóstico de nenhuma deficiência, de nenhuma condição qualquer. Ele pode levantar uma suspeita, uma hipótese qualquer, que ele também não vai falar, ele não vai colocar no papel, mas ele vai descrever no seu relato de observação quais dificuldades a criança tem e quais capacidades ela tem, e vai encaminhar para profissionais para que cada um avalie as dificuldades que essa criança tem, até chegar no médico, que é quem vai fechar esse diagnóstico fazendo uso
daquela letrinha e numeral que é utilizado como CID, que é a classificação que você vai ter como documento legal. Quem pode dar diagnóstico de autismo ou qualquer deficiência? Neuropediatra e psiquiatra infantil. Ah, mas o clínico geral deu. Eu não concordo, porque o clínico geral não tem formação para entendimento dessas questões particulares. Geralmente é o neuropediatra, que é quem tem aprofundamento neurológico, estuda os transtornos e deficiências mais comuns da infância, e o psiquiatra infantil. Na ausência deste, aí vamos ter que entender que qualquer médico pode fazer, mas a segurança desse diagnóstico é mais nessas duas categorias que eu estou falando. Não estou desmerecendo nenhum médico, mas quem pode fechar o diagnóstico para autismo, por exemplo, é o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Alguém perguntou aqui que uma criança com 2 anos que não fala, que não compreende, pode ser autismo. É importante que se faça uma avaliação. Só não falar não quer dizer autismo. Pode ser um atraso na fala, que com estimulação ela possa superar esse atraso. Eu tenho que ver se tem atraso significativo, se tem questões sensoriais envolvidas, se tem padrões repetitivos de comportamento, né, se tem dificuldades com interação, que é o que vai caracterizar o diagnóstico do autismo. Só o atraso de fala não classifica o autismo, tá bom? Que é nesse caso aí que entra quando a dificuldade da Adriana, fala, eu peço até pergunta, desculpa para as pessoas que estão aqui, né, mandando mensagem, porque é tanta mensagem aqui que eu não estou conseguindo acompanhar. Então, eu acho que a gente está abordando o assunto de forma muito ampla, eu espero que todos estejam contemplados aí nas suas curiosidades sobre o autismo, tá? Aqui está dizendo assim, o neuropediatra tem que ser um especialista em autismo? Não, o neuropediatra é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Ele entende de autismo, de TDAH, é para entender. Todo neuropediatra estuda, além da pediatria, as condições de alterações no desenvolvimento da criança. Então, se você está no neuropediatra que não entende de autismo, eu não sei nem te dizer o que é. Então, todo neuropediatra tem que entender de autismo. Ele é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Consequentemente, ele entende de autismo, ele entende de TDAH, ele entende de transtorno específico da aprendizagem, ele entende de transtorno da comunicação, ele entende de transtornos motores, de deficiência intelectual e de todos os transtornos que podem acometer uma criança na fase da infância, né? Com certeza. Aí, deixa eu colocar um bem rápido, porque eu estou preocupada com o tempo, porque assim está sendo muito bom e todo mundo está querendo participar. Meu Instagram me dá a possibilidade de mais de 1 hora de live, né? Porém, eu também tenho outras atividades daqui a pouco. Pois é, mas aí eu estou preocupada com isso mesmo, realmente, que é 1 hora. Assim, você já falou sobre a lei que ampara 12.764, né? O autismo, já ficou bem claro aí. E assim, com relação à questão de quando você vai desenvolver uma atividade com o aluno, como você disse, olha, eu tenho que pensar no que é que ele gosta e tudo, entra aí um pouquinho na questão do hiperfoco. Muitas vezes a gente aproveita isso. Exato. Eu dou o exemplo de um aluno que a gente fez um trabalho onde ele tinha foco por ferramentas. Tá. Martelo, alicate, tudo. E a partir daí a gente comprou um brinquedo para que chamasse a atenção dele. A professora começou a trabalhar com esse brinquedo e conquistou. Foi maravilhoso a partir daí. Então, você aproveitou o foco dele, o hiperfoco, para poder trabalhar, trazer ele, conquistar, fazer essa conquista, para daí desenvolver um trabalho. Exatamente. Vamos só pontuar aqui para quem está ouvindo a sua fala, para entender o que é hiperfoco. O hiperfoco, como o próprio nome diz, é um superfoco. É uma super atenção. É um foco muito centralizado em uma atividade. Por exemplo, a criança gosta muito de carro, de dinossauro, de robôs, de equipamentos de mecânica, de personagens da Disney. Ela só fala desse assunto, ela entende tudo desse assunto. Então, esse assunto hiperfocado, que é o interesse repetitivo dela, pode ser usado por você para que você comece o seu trabalho de construção afetiva, de confiança, de elo, de aproximação, para chegar até onde você quer, que é estimular leitura, escrita, matemática, fala, comunicação, o que você quiser. Porque, por exemplo, vamos lá. Eu, Wilson, tenho hiperfoco em canecas. Eu tenho 50 canecas aqui, né? Então, se eu gosto de caneca,
eu ando com uma sacolinha com 5 canecas, por exemplo. Vamos contar quantas canecas tem? Quais são as cores das canecas? Que formas geométricas tem na caneca? Como é que se escreve caneca? Faça uma frase aí que tem a palavra caneca. O que é que tem aqui escrito nela? Gente, você pode trabalhar uma infinidade de situações com caneca. De que é feito o material? Essa é de cerâmica, essa é de vidro. Eu posso trabalhar muitas questões. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, a produção de um texto onde você vai falar de uma fábrica de canecas. Vamos construir uma historinha sobre canecas. Você coloca milhões de coisas dentro dessa rede neural que se repete, está aqui repetindo isso o tempo inteiro, e não é porque você quer que ele vai sair disso para outra coisa. Vamos entender uma questão. Por exemplo, todos nós temos no nosso cérebro um botãozinho de ligar e desligar. A gente desliga uma atividade para ligar, para começar outra. A gente desliga o que está fazendo para começar em outra. Tem pessoas que têm mais facilidade em ligar e desligar do que outras. Tem pessoas que não conseguem se desligar do que está acontecendo no dia a dia. Isso é um problema. Pessoas com autismo têm dificuldades nesse ligar e desligar. A gente faz no dia a dia milhões de ligar e desligar no nosso cérebro. E quando a gente dorme, só vai ficar armazenado na nossa memória aquilo que tiver representação para nós. Afetivamente tem um significado para nós. O que não tem, o nosso cérebro vai deletar. A pessoa com autismo tem essa dificuldade de sair de uma atividade para começar outra. E o cérebro, de forma inteligente, para não entrar em curto-circuito, ele prefere não mudar de atividade. Ele fica naquela mesma e acaba sendo um expert nesse assunto que a gente tem aí como hiperfoco. É uma forma de se proteger que o cérebro cria para que aquela pessoa não entre numa situação de dificuldades. Então, a pessoa com autismo dorme pensando em caneca, acorda pensando em caneca e é assim o dia a dia dela. Somos nós que temos que encontrar uma forma de colocar dentro da caneca, literalmente, tudo aquilo que a gente quer trabalhar. Daqui a pouco ele esquece a caneca. Por quê? Se ele chega lá na sala com isso aqui na mão e você diz assim, olha que legal, sua caneca, você já criou uma relação de aproximação. E eu trabalho com essa caneca, daqui a pouco a caneca fica esquecida e eu nem percebo. Mas se eu chego lá e você diz assim, não pode usar a caneca, tem que botar aqui. A criança já se desorganiza, já entra num comportamento que vai ser completamente disruptivo e ali você já perdeu a sessão, não funciona mais nada. Então, respeite esse interesse, nem fale dele se você não quiser reforçar, nem obrigue que ela deixe de falar sobre isso, apenas vá agindo naturalmente que ela pode esquecer. Se você manda ela parar, manda ela deixar de lado, ela vai criar uma situação negativa. É a mesma coisa com as estereotipias motoras. Eu cheguei na sala fazendo isso, mas você não quer que eu faça isso, apesar de não entender porque você não quer, você não vai dizer pare. Se você segurar, ele vai dar uma mãozada em você, porque eu daria uma mãozada em você. Eu estou me autorregulando, eu estou me estimulando. Mas se você chama a atenção para uma atividade onde ele vai ocupar as mãos, ele esquece de fazer isso aqui e acaba voltando a atenção para isso aqui. Quando ele parar, ele faz de novo. Isso aqui, gente, é uma tentativa de se autorregular frente a qualquer desconforto sensorial, é uma tentativa de autoestimulação e é uma expressão de contentamento e prazer. Ele vai fazer isso aqui 10 vezes mais quando está feliz. Porque ele ficou tão feliz e ele acaba se expressando com essa movimentação. Eu não posso proibir que esses estímulos ou estereotipias deixem de existir. Eu vou entender que eu tenho que criar situações para que ele não fique focado nessa estereotipia, perdendo o que está acontecendo no seu entorno. Quando eu chamo a atenção para outras coisas, sem falar disso aqui, sem mandar ele parar, ele vai naturalmente se envolver com outras coisas e deixar de fazer a estereotipia, que vai acompanhá-lo a vida inteira, que vai deixar de existir, que vai aparecer outra estereotipia diferente. Assim como a gente muda ao longo da vida, a pessoa com autismo também muda ao longo da vida. Não vai deixar de ter autismo e nem se comportar diferente. Olha só, ninguém obriga cego a ver. Ninguém obriga surdo a ouvir. Ninguém obriga uma pessoa em cadeira de roda a levantar e andar. Então, não vamos querer que uma pessoa com autismo se comporte como se ela não tivesse autismo. Ela vai se comportar como autista porque ela é uma pessoa com autismo.
Para a gente fechar com chave de ouro isso, é importante lembrar disso, né? E para fechar aqui, eu quero, assim, a Secretaria de Educação, né, de Itaitinga, professora, nossa secretária Gorete Frota, eu agradeço muito esse convite que você aceitou prontamente, porque, assim, foi de uma riqueza, tá? A gente está vendo muitos comentários aqui, eu acredito que se a gente tivesse mais tempo e outros momentos a gente abordar mais, muito assunto, é um assunto que realmente ele tem uma extensão muito grande de falas, de conhecimento e tudo. Quero agradecer ao Núcleo de Educação Especial, né, o núcleo ao qual eu trabalho, as meninas do atendimento educacional especializado. Nós temos 6 escolas que estão com esse serviço, assim, que eu acho de extrema importância, porque faz toda a diferença na vida dessas crianças. Nós temos a Veraneide, a Josileide, as 2 Cláudias, Ana Cláudia, Liduína, Valdivânia, certo? E a gente, assim, eu agradeço demais o trabalho de todos, certo? Tem no NAP também trabalho com a psicopedagoga, Ana Lúcia. Nós temos a Vanessa, que entrou agora, a fono, e a Regiane, psicóloga. Então, assim, a gente procura fazer esse trabalho da melhor forma possível para que todos tenham um atendimento de qualidade, que possa ter um progresso, que possa realmente trazer. Houve uma pergunta aí se a gente está tendo neuropediatra no município. Eu vou responder, Mari, que você entra em contato com a Secretaria de Saúde, eu acredito que já tenha o neuropediatra, certo? Adriana, só reforçando a sua fala, ontem a gente teve um momento com a Paulinas de Recife, a Paulinas Brasil, conversando sobre autismo e deficiência intelectual. À noite de hoje, às 18h30, eu vou estar com os colégios militares aqui de Fortaleza, falando sobre mitos e verdades sobre o autismo, né? Dia 12, eu vou estar também com a APABB, que é a associação aqui de Fortaleza, falando sobre autismo. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me seguir aqui no Instagram, que a gente está sempre postando lives, cursos, material didático, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, onde a gente posta todo o material de live, de vídeos, de aulas, de cursos online, e a gente tem feito um trabalho aí com taxa de participação simbólica em cursos de formação online desde o ano passado, onde a gente já ofertou 6 cursos em 2020 online, já estamos agora indo para o 12º curso online desse ano, já tem 6 concluídos, a gente tem curso aí acontecendo o tempo inteiro. E aproveitar o momento também para divulgar os meus livros, né? Quem ainda não conhece, Autismo, Azul de Todas as Cores, exatamente. Esse foi 2018, e esse aqui de Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, agora em 2020. Então, tanto esse quanto esse livro são livros publicados pela Paulinas Editora, que você pode comprar nos sites da Paulinas ou diretamente comigo. A gente despacha para todo o Brasil, para todas as cidades, entrega aqui em Fortaleza. Também tem esse livro, que é um livro voltado sobre educação, inclusive educação especial, que foi um grupo de estudos da UFC, e aqui eu tenho um capítulo sobre autismo e inclusão. Esse livro não tem mais para venda, mas eu posso enviar em PDF para quem tiver interesse. Ele está disponível em PDF. E esse livro aqui acabou de chegar, 2021, que é Autismo, um Olhar por Inteiro, que são 43 capítulos, e um deles é o professor Wilson Cândido falando sobre mitos e verdades acerca do autismo. Então, são obras que tem aí com linguagem de fácil compreensão, que pode ser adquirida por cada um de vocês, para que a gente não fique apenas nas lives, nas palestras, e que a gente possa se aprofundar nesses assuntos, né? Eu já estive em Taitinga dando palestras com auditório lotado ali na paróquia, já tivemos curso em Taitinga também acontecendo, e iríamos ter um outro em 2020, mas a pandemia acabou atrapalhando. Mas eu quero dizer que, assim, a busca por conhecimento, a curiosidade em conhecer é o nosso primeiro caminho para que esse processo de inclusão aconteça. Então, parabenizar a Adriana pela iniciativa de me procurar para conversar sobre esse assunto, a Adriana representando aí a Educação Especial de Taitinga, e parabenizar também a Secretaria de Taitinga por estar aberta também a esse movimento de entendimento e de garantia
para o direito da pessoa com qualquer condição de deficiência que está sendo contemplado aí pelos espaços escolares. E que o professor de sala de aula tem esse papel. Ele precisa de formação, que a secretaria deve buscar por oferecer, mas ele também precisa de atitude para buscar por essas informações e formações e não apenas ficar esperando que seja ofertado. Hoje a gente tem de casa mesmo acesso a cursos gratuitos, cursos com qualidades, né, cursos com preços simbólicos, que pode ser aí a possibilidade de ampliação para o nosso conhecimento, mas não tira das secretarias a obrigação também de oferecer formação continuada para todos os professores, né, para que se entenda de fato que a pauta de educação inclusiva está presente, transitando entre qualquer modalidade de ensino. Não é competência da Adriana, enquanto coordenadora de educação especial, não é competência das meninas do AEE que atendem, é competência de toda a comunidade escolar, de toda a Secretaria de Educação. Inclusão e acessibilidade é direito de todos, mas é competência e responsabilidade de cada um de nós. Eu acho que fica aqui essa mensagem para a gente refletir, né, e parar de se perguntar se aqui na escola é lugar para esse aluno. O lugar desse aluno é dentro do espaço escolar como qualquer outro aluno. E é importante que a gente dê esse espaço de qualidade, né, acessível a qualquer aluno em qualquer condição de deficiência ou de dificuldade. A gente vai entender aí que quando se fala de dificuldade, a gente está falando de diversidade humana, seja no processo de aprender, de comportar-se, né, seja nas condições de comunicação, de acessibilidade estrutural, seja em tudo. A gente precisa ofertar espaços acessíveis que acolham com qualidade qualquer pessoa em condição de dificuldade. A maior resistência para a inclusão não é falta de acessibilidade física, é ainda a nossa atitude. Quando a gente muda a forma de olhar para o outro e de acolher esse outro, a gente cria uma atmosfera que supera qualquer falta de rampa, qualquer falta de elevador, qualquer falta de material didático, porque a nossa atitude é maior do que tudo. Não sou eu, não é a Adriana quem inclui é quem tem boa vontade em fazer um trabalho que oferte ao outro possibilidades de se desenvolver. Verdade. Eu estou muito, assim, grata demais, assim, muito feliz com esse momento, sabe? Por mais momentos assim. Eu super indico as pessoas a fazerem um curso com você. Assim, foi onde eu consegui aprimorar meus conhecimentos. E, assim, para mim, você é uma referência no tema, na área da deficiência. Você é uma referência. E, assim, eu super indico esse livro aqui, gente, que tem uma linguagem super acessível, tanto para professores quanto os pais. Ele, assim, sabe, é um livro maravilhoso. Eu indico demais. E os livros do Wilson, tá faltando só esse agora, viu, Wilson? Isso aqui chegou agora. Já botei que eu já quero. E dizer assim, o quão é importante esse momento, como você sempre coloca. Gente, o conhecimento é ele que te empodera, é ele que faz com que você esteja em um determinado local, seja na sua escola, seja em qualquer outro ambiente, e você consegue transformar a partir daí. Então, o conhecimento, ele é essencial para que a gente tenha sucesso nesse processo de inclusão. A partir do momento que eu conheço, eu vou poder ter atitudes mais voltadas para aquela situação. Eu vou entender. Eu aprendo muito com o meu aluno me faz muito aprender. Quando eu não sei a respeito daquela decisão, eu vou buscar, eu vou pesquisar. Então, ele traz para mim aprendizados com aquele comportamento dele diferente, com aquela ação, aquela atitude. Então, assim, o professor, ele é um eterno pesquisador. Ele não pode parar de estudar. Eu fiz um curso sobre autismo e pronto, acabou. Não. Você tem que estar sempre procurando evoluir neste conhecimento. E, assim, eu indico demais, assim, os cursos que eu já fiz com você, já foram vários cursos, foram maravilhosos. E eu indico demais para que as pessoas que queiram ter esse conhecimento, queiram aprender um pouco a mais, busquem, que é muito importante. E as nossas crianças estão aí, estão precisando do nosso olhar, do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa motivação, para que eles permaneçam lá, porque faz toda a diferença, essa sensibilidade. Eu ter esse olhar voltado para essa situação. Então, assim, busquemos isso, busquemos conhecimento. E eu, assim, estou
encantada com esse momento de hoje. Para mim foi maravilhoso. Você, como sempre, né? Sem palavras, porque assim, todo mundo aqui, os comentários aqui, excelente, maravilhoso, os cursos excelentes dele, nos ajuda bastante. Os comentários aqui são os melhores, maravilhosos. Então, assim, eu só tenho muito a te agradecer, sabe? Assim, que prontamente, quando eu te solicitei, pedi, você prontamente disse que poderia estar fazendo esse momento. E eu acredito que muita gente vai estar agradecida agora por esse momento de tanto esclarecimento, porque foi muito rico. A gente tem só a agradecer. Que bom, Adriana, fico feliz. E mais uma vez convido a cada um que está ainda na sala me ouvindo, né? A gente chegou a quase 250 pessoas participando, ainda tem 227 aqui na sala. Então, quem ainda não me segue aqui no Instagram, é só ir lá, clicar em seguir para ficar por dentro das novidades. E também vá lá no nosso canal no YouTube e se inscreva lá, porque é lá que a gente posta todo o nosso material. Nós temos lá 363 vídeos, com aulas, com lives, com vídeos curtos, que vocês podem, inclusive, fazer uso quando precisar aí nas dinâmicas de trabalho ou nos estudos que possam ir acontecendo. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, Adriana. Parabéns aí pela iniciativa. Parabéns a Itaitinga, né, por estar buscando por cada vez mais conhecimentos para os seus professores, independente de ser da educação especial, porque a gente ainda tem esse foco sempre voltado para quem faz o trabalho direto, mas o professor de sala de aula tem uma importância crucial e precisa também dessa formação para ofertar qualidade no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, muito obrigado, Adriana, obrigado à Secretaria por me oportunizar esse espaço de fala. Eu gentilmente cedi meu espaço no Instagram, não só porque seria mais fácil essa conversa, mas porque também aqui no Instagram a gente tem quase 15 mil seguidores que vão ver esse material mais à frente, que fica salvo aqui no Instagram e que já já eu vou mandar também lá para o YouTube para garantir que fique lá, para que vocês possam assistir quando assim sentir necessidade. Beijos no coração de todos, boa semana e não deixem de falar sobre autismo. O mês de abril é o mês de conscientização do autismo, mas o dia de falar do autismo, de qualquer deficiência, é durante todos os dias do ano, tá bom? Isso que eu ia colocar, não encerra aqui, mas vai ser durante todo o Todo ano. ano. Falar sobre isso e ações voltadas. Verdade. Tchau, tchau, Adriana. Bom dia. Um abraço, muito obrigada. Por nada, amor. Tchau.